Bragantino bate Corinthians com pênalti polêmico e gol no último lance. Fora de casa, time de Bragança Paulista conta com boa atuação de goleiro, é mais efetivo e impõe derrota ao Timão na Neoquímica Arena. Vamos acompanhar aí o Mesa Redonda analisando esse jogo. Corinthians que não teve um bom primeiro tempo, na segunda etapa, perdendo 1-0, parece que ele pelo menos teve volume para fazer um 2-1 e sai derrotado, Paulo. Não, você falou muito bem, né, Garrafa? No segundo tempo tem um pouco mais de volume, mas você não vê jogadas, você não vê triangulações, um esbarrando no outro, aí a bola sobra. Então esse Corinthians de hoje, eu particularmente não vi nenhuma melhora daquilo que nós vimos quando terminou antes do Mundial de Clubes. Então o Corinthians vem já de 3 empates, agora uma derrota. Então é muito difícil nós entendermos, e até porque o Yuri faz falta, tanto é que as bolas que sobraram lá, se ele está ali, ele faz o gol, né? O Romero na cara do goleiro, em vez de chapar jogador. Em vez de chapar. Será que ele não aprendeu que o goleiro, o canto dele é a prioridade do goleiro? Chapa do outro lado. Ele não viu o Palmer hoje. Eu acho que ele não viu. Ele não viu o Palmer, as duas chapadas do Palmer hoje. Então tem que ter tranquilidade. O próprio Garro, que é um jogador, é diferente. Ele chega na cara do gol, dá um chutão. Não jogou nada o Garro hoje, hein? Dá um chutão. Acertou a travessão, peraí. Mandou a bola na travessão. Foi gol, Chicão? Não foi gol. Ah, tá. Então, mas é um lance, Chicão. Esse é um dos lances que o Paulo tá falando. Então, aí ele primeiro tenta chapar, a bola dá uma quicada aí, que ela vem com muita força. Não se perde esse gol. E aí ele tenta com a direita, bate na canela dele, à esquerda. Dá para isentar o jogador, Miller, nessa aí? Não, mesmo com essa quicada do Paulo? Ou não? Tem que colocar para dentro? Não dá, até porque o gol tá livre, né? E outra, o jogador tem que ter reflexo, né? E o jogador tem reflexo, até porque ele tá na jogada, tá vendo tudo, tá de frente pro lance, independente do furo do seu companheiro, mas acredito que ou foi na canela ou foi no tornozelo, né, jogador? Então ele tenta com a perna direita, ele não acerta e a bola bate na canela esquerda. E, pelo menos um lance desse você tem que acertar o gol. Acerta o gol. Ela realmente quica. Você acha que essa quicada, o Coelho, vocês, né? Eu gosto de, quando tá esse lance, explorar muito os ex-atletas, o Miller e o Paulo, e claro, hoje tendo convidado da qualidade também do Coelho quando jogava a bola, pode dar uma opinião mais técnica. Essa quicada, ela realmente atrapalha muito ou não justifica? Não justifica. Ainda mais num tapete desse, né? Não justifica. O que o Miller falou tem muita razão. É o reflexo, né? O jogador tem um reflexo, né? Ela vem forte, é um cruzamento forte, tem uma corta-luz ali sem querer, porque tenta acertar a bola. Porém, eu acho que não é desculpa. Acho que, pelo menos, igual o Paulinho falou, acertar o gol tinha que acertar. Tá certo. Vamos dar uma piscada lá, então, na situação de momento na Neoquímica Arena, porque a gente vai trazer todo o bastidor, né? Toda a palavra dos jogadores que passarem na zona mista, a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Lá está o meu parceiro, meu companheiro, meu irmãozinho, Alexandre Silvestre, grande Silver. Silvestre, dê um rápido resumo do que foi essa derrota do Corinthians na retomada do Campeonato Brasileiro. O Paulo levantou muito bem a questão. São 4 jogos pelo Brasileirão, 4 jogos com 3 empates e uma derrota. A derrota de hoje. Dê um rápido resumo pra gente, situação de momento aí na Neoquímica Arena. Pode mostrar depois os bastidores aí, pessoal, como é que tá se posicionando pra gente sentir exatamente o clima. Silver. Vem cá, Marcinho. Márcio, vem cá, Márcio. Vou pedir para o Márcio Arcângelo mostrar aqui meus colegas setoristas na zona mista. Estamos aguardando a passagem dos jogadores, imprensa já se posicionando por aqui no saguão nobre, digamos assim, da Neoquímica Arena, que recebeu hoje 34 mil pessoas, público total, bem abaixo daquele público habitual em Itaquera, também por conta da instalação do novo sistema obrigatório por lei da biometria facial, que teve alguns probleminhas hoje aqui no jogo. Vamos falar disso mais tarde. Corinthians perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. Você falava da sequência, Garrafa, são 3 empates e uma derrota do Corinthians, desde antes da parada até o jogo de hoje, e já são no total 6 derrotas do Corinthians, meia dúzia em 14 jogos válidos pelo
Campeonato Brasileiro. O Corinthians, se não me engano, caiu uma posição na tabela, está ali na metade entre uma página e outra, vai depender também dos outros resultados, a bola está rolando, mas o Corinthians perdeu de 2-1. O gol do Bragantino, o primeiro gol para mim, um pênalti mandrake, pênalti de VAR que só dão aqui no Brasil, normalmente dão aqui no Brasil, e nem foi de mão, foi pé alto no rosto, eu não vi toque, para mim jogo perigoso no máximo, mas enfim, pênalti de VAR, o Bragantino abriu com o Sacha, que bateu muito bem o pênalti, depois no segundo tempo o Kaká, que cometeu o pênalti e empatou numa bola que ficou ali vadia na área, como diria o grande Paulinho Arapuã, que já trabalhou com a gente, e no finalzinho, 52, o Borbas, Thiago Borbas, a lá Corinthians, que costuma fazer isso no apagar das luzes. Corinthians provou do próprio Venedo, tomou de 2-1, num jogo em que o time foi mal no primeiro tempo, ao meu ver, melhorou no segundo, poderia até ter virado, teve oportunidades, o Lucão pegou tudo e mais um pouco, o goleiro do Bragantino, que é o reserva, entrou no lugar do Cleiton, que não pôde participar hoje, e o placar final foi 2-1 Bragantino. Os próximos 2 jogos do Corinthians fora de casa, e o Corinthians está sem ataque, Garrafa. Romero e Memphis suspensos para a partida contra o Ceará fora de casa. O Yuri Alberto na transição ainda não acredito que volte. Coisa ficou feia. Então, segura aí, porque você chegou também com um caminhão de notícia ruim. E logo já despejou essa informação que ela é relevante, mas impacta demais. Você já não tem o Yuri, você perde o Memphis. É o Memphis e o Romero? É o Romero. Memphis e o Romero. Tal. O Garro vai ficar órfão ali. Mas vamos então, no Silvestre falou, e obviamente está todo mundo falando, nas redes sociais, inclusive, e quem acompanhou o jogo, do pênalti marcado para o Bragantino. Vamos colocar na tela, Fini, para a gente discutir aqui com a nossa bancada e com você em casa, o pênalti que foi marcado no lance com o Kaká. Tá aí, ó. Analisando aí o lance já de imediato, Miller, com essa imagem que você tem, o árbitro depois... Ele entende, ele é chamado pelo VAR, né? O VAR aqui no Brasil sempre apitando. A gente viu hoje a final da Champions, quem viu teve um lance lá de pênalti, uma possibilidade, foi respeitada a decisão do árbitro. Sim. Aí não, o árbitro não tinha dado nada e o VAR falou que foi pênalti de um lance que não foi pênalti. Na minha opinião, já antecipei. Eu começo com você, Miller. Para você, com a imagem que nós temos nesse momento, dá para cravar pênalti? Eu entendo que não, mas... Olha, legal, esse pênalti, né, que o VAR deu, ele só surgiu porque o zagueiro do Corinthians está mal posicionado. Ele está marcando, ele está fazendo linha dentro da área. Quando ele vê o jogador do Bragantino, ele telegrafa o passe. Então o zagueiro antecipa, olha só, se antecipasse, olha, ele ameaçou ir e parou. Aí ele matou ele. Se ele vai encurtando espaço, o jogador do Bragantino não teria dado o suposto chapéu nele, no boné. Então eu acredito que o zagueiro do Corinthians falha aí. E a jogada é perigosa dentro da área, né? O VAR aqui no Brasil dá pênalti mesmo. Você, se estivesse no VAR, não chamaria para recomendação. A sua observação é importante sobre a falha da defesa que origina o lance que dá o pênalti. Aconteceu o pênalti porque o jogador do Corinthians, o zagueiro, ficou marcando espaço. Tá certo. Não, e outra coisa, né, jogador? Se ele dá o corpo, se ele entra na frente do jogador do Bragantino, não ia acontecer nada. Não disputa a bola dentro da área, Garrafa. O zagueiro tem que ter... Infelizmente, para o zagueiro é cruel isso. Disputa a bola com o corpo, não com o pé. Porque a bola está no alto, quer dizer, então o atacante vai valorizar. Então, acho que foi um equívoco do zagueiro do Corinthians. Para mim, foi pênalti. Tá, pro Miller ele achou que foi pênalti, mas o Miller, ele toca num ponto importante, porque uma coisa é a gente ficar aqui, não foi pênalti, não foi pênalti e tal. O pênalti, ele nasce de uma falha do zagueiro Kaká. De posicionamento. E tempo de bola também, né? Ó, volta, é tempo de bola. Vamos pegar desde o início, e eu já vou jogar para vocês concluírem aí na opinião do pênalti e do posicionamento do Kaká, quer ver? Vamos ver aqui, aí o Arleu está confirmando o pênalti, a reclamação e tal. Olha só, Garrafa, ele ameaça e para. No que ele para, é que nem o goleiro. Tá esperando o ônibus? É que nem o goleiro, ou sai até o final, vai até o final, ou fica dentro do gol. Eu sou de uma época assim, até, futebol é contato, você tem que encostar no marcador, ô Coelho. Você não pode deixar o cara dominar e pensar dentro da meia-lua, partindo para dentro da área. O Miller observou um detalhe importante, quero que você fale de posicionamento e também se... Aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Se foi pênalti ou não. A linha defensiva do time do Corinthians está desorganizada. Você vê o Mateuzinho está por dentro e o Gustavo, né? Está por fora. Você faz um treino em linha de 4, Miller, sai um zagueiro, fecha ali em 3. E não teve isso aí. Não. Então, na organização defensiva, quando você sai com um zagueiro, você tem que ter uma linha de 3 fechando para caso tenha um drible ou algo parecido.
E nisso que ele sai, ele para, ele fica em dúvida, porém também não tem a cobertura. Então ele vai na dúvida, para mim não foi pênalti, porém tem um sistema organizado ali, defensivo do Corinthians, que não está na melhor posição. Você entendeu? consegue, Fini, para o Coelho exemplificar melhor, frisar nessa parada? Olha o lance parada. ali, ó, o Mateuzinho está no lugar do Gustavo, tá ao por contrário. favor, Volta um pouquinho. por gentileza. E a gente consegue analisar bem ali. Quando sai o passe, olha como tá. Tá desorganizada Parou. a linha. Olha lá. Ele ameaça sair para. Aí ele vem a sair para e não tem a cobertura em 3. Isso. Então esse é um treino de linha de 4. E quando ela está desorganizada, se vacilar, der um tempo errado, como deu um tempo errado de saída, a gente comete falta, a gente sai posicionado, toma um drible, porque não vai ter o posicionamento da linha de 3 quando sai o zagueiro da linha de 4. Se o jogador do Bragantino abre a perna ali, mesmo essa falha de Corta a luz. marcação, lá tá 3 contra 2. Exatamente. exatamente. Mas, Paulista, dois. presta atenção, o Gustavo ele tá no posicionamento errado, onde tinha que estar o Mateuzinho. Sim. E quando sai um zagueiro, faz a linha de 3, com o zagueiro e os 2 laterais. Fecha ali o funil para não ter esse tipo de situação. Só que Ali em teve cima do isso. lado esquerdo você tem 2 jogadores só em cima. Se a bola cai pro lado de lá também, já tá sobrando. Porém, a alguém. bola tá no centro. Então, se sai um zagueiro ali, sem dúvida, se tem a cobertura, ele não tem essa dúvida de sair. Entendi. E aí foi o que aconteceu Porque nessa ele dúvida. sabe que se ele sair, ele tá. Ele tem a cobertura dos outros exatamente. 3. Exatamente. Agora me diga uma coisa. Então, o que pessoal, que só um instante, Chico. Então, pro Coelho, pênalti. Pro Miller, pra mim, não pênalti. não Não pênalti. pênalti. Pro Miller, obviamente, falha e pênalti. Pois não, Chico. Não, o que esses caras ficaram fazendo 15 dias? Isso é treinamento. Mas depois, agora é o lance do pênalti. Isso é treinamento. Você tem que treinar, como disse o Coelho. Tem a linha de 4, a linha de 3. Isso aí é uma coisa simples do futebol. Me parece, né, que é simples de se fazer. Isso é treino. Quanto mais você repetir a jogada, mais o jogador. Você está sendo tem atacado sem uma consciência sobra, disso. né? É. Quando você desfaz a linha, o zagueiro ele tem que sair. Sim. Aí faz uma cobertura em 3. E aí dá Entendi. confiança pro zagueiro sair, porque ele vai ter a cobertura. Independente de quem está E fazendo ali. nisso ele vai e para, sabendo que não tem a cobertura dele, causa essa dúvida aí. Ô, Garrafa, geralmente, se a bola está lá na frente e o atacante é batido, ele não tem obrigação de virar e recompor, até porque está lá na frente a bola, né? Pro jogador de defesa é mais cruel, porque quando o jogador do Bragantino gira a bola para o meio, não é Coelho? Exato. Quando gira a bola, o Mateuzinho, o Gustavo, eles têm que girar junto, já fechando a diagonal. Não aconteceu isso. Por isso que o Coelho está dizendo, olha, não teve essa cobertura na linha de 3, matou o Kaká. Agora, Chico, você me surpreende que você veio falar de treinamento. Eu achei que você ia nos bons e velhos tempos falar, meteram a mão no Corinthians, porque não foi pênalti, ô Chico. Não foi pênalti. Eu também Ah, acho que não eu foi. achei que o senhor está meio passivo Não, em relação não a tô isso. passivo, só estou achando que O não senhor está foi pênalti. aceitando com muita naturalidade. Meteram a mão no seu Corinthians, não está falando nada. Não, é que eu fico impressionado com a ineficiência desses jogadores. Um negócio impressionante. Treinaram para quê? Isso é Treinaram muito para quê? Intertemporada para quê? Isso, como disse o Miller e como disse o Coelho, é um erro crasso. Um erro crasso. Não se deve cometer isso aí. E que aí deu Acho a que nem possibilidade. sub-20 faz isso aí. Deu a possibilidade de um pênalti. Para o Chico, obviamente, Não foi. não pênalti, Não foi. Coelho não pênalti, Alex Miller. Ô, Garrafa, a gente olhando o lance por esse ângulo, a minha sensação é de que não foi pênalti. Porém, eu não quero sacramentar que não foi, porque se o VAR chamou o árbitro para ver... Você não e estava ele- assistindo pela Record? Ao meu lado, O VAR ao tem lado do todas as Paulo imagens. Sérgio. Ah, mas daí? Nós temos essa imagem que Eu sei. é liberado a TV Gazeta você e as deixar demais, terminar- as demais emissoras, só para esclarecer para o nosso telespectador, as demais emissoras que não têm os direitos de transmissão, Sim. elas só têm uma única possibilidade de uma câmera. Sim. Então, a única imagem que nós temos até Por o isso que eu momento tô é esclarecendo. essa daqui. Mas o senhor estava assistindo com, aliás, um abração ao Kleber Machado, estava assistindo ao Kleber Machado, Sim. com a Record, com umas 500 câmeras. Não. E o senhor está querendo se apegar nessa câmera aí, Não. mas só para entender. Então, mas se você deixar eu explicar... Não, fique à vontade. Se você o deixar programa, eu explicar, o programa encerra às 11. Até Fique à lá, vontade. até lá eu acho que eu termino. Vamos ver, fique à Até vontade. lá eu acho que eu termino. Xará, os caras não deixam eu falar, cara. Eu abro a boca, o Garrafa já vem aqui e me atropela. Posso falar, Xará? Vontade, Xará. Obrigado, O tempo Xará. é seu. Não, então, por essa câmera, a minha sensação é de que não foi pênalti. Tá. No entanto, para o Rafael Trace chamar o Bruno Arleu para ver as imagens, e o VAR tem outras câmeras que não tem na transmissão, eu quero crer que ele tenha visto alguma imagem. Conhecendo que depois a eu nossa quero ver. arbitragem, Então, você tá de eu brincadeira, quero Alex, ver- não.
Eu gostaria de ver as imagens do VAR. E a CBF tem a obrigação de divulgar essas imagens para que a gente também possa tentar concordar com essa marcação de pênalti. Porque assim, para mim não foi nada. Até pelos replays que a Record mostrou, a gente viu que a perna do zagueiro não atinge o jogador do Bragantino. Então, na transmissão, eu não fiquei com a sensação de pênalti. Porém, para o árbitro ser chamado ao VAR, ele olhar as imagens do VAR e marcar o pênalti, alguma imagem que veio do além deve ter mostrado que foi pênalti. Vindo lá do Allianz Parque, mas tudo bem. Você não entendeu o que eu falei? Não, entendi. Não sei, não parece. Entendi, eu entendi. Não parece. Paulo, então foi pênalti ou não? Foi pênalti. Pelas imagens que eu vi, não. Não foi pênalti. Mas eu quero só tentar entender por que eles deram. Só Vamos isso. aguardar. Se tiver uma imagem, te mandarei, independente de horário, te mandarei no seu WhatsApp. Estou concordando com vocês. Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, para você, não pênalti? Não foi pênalti. Não foi pênalti, até porque o jogador do Bragantino coloca a mão no rosto e ele não teve o toque no rosto. Né? Então não foi pênalti. É lamentável que nós estamos vivendo no Brasil. O pessoal arbitrar não aprende nada. Não aprende nada. O que nós vimos no Mundial, o pessoal não aprendeu nada. Aí jogador também reclamando com o juiz, vai para cima do juiz. Começou, hein? Começou. Ô, Garrafa, só para lembrando que o campeonato argentino, eles a partir desse final de semana, eles estão, isso está lendo, né, no jornal argentino, eles estão, o VAR é o mesmo critério do VAR europeu, da Premier League. Tá certo. Eu não sei se o Silvestre tem condição lá, rapidamente com os colegas que estão lá, eu quero o voto da Maria. Se o Silvestre estiver, eu sei que ele está posicionado na zona mista, às vezes não há flexibilidade, mas se ele tiver a opinião de 2 ou 3 colegas também lá na Neoquímica Arena, é legal, porque a gente está mostrando no bastidor o que está acontecendo. Estamos esperando a coletiva do Dorival Júnior e também a passagem dos jogadores. Se o Silver tiver condição, a gente pede a opinião dele e dos colegas lá na Neoquímica Arena. Marina Buffon, para você, pênalti ou não? Para mim não, Garrafa, mas acho que o VAR brasileiro acaba chamando, né? A gente viu na Copa do Mundo de Clubes várias situações que a gente falaria, no Brasil isso seria pênalti. Para mim não foi nada. E aqui no nosso YouTube as opiniões estão bem divididas. A gente não sabe se são torcedores a favor ou contra o Corinthians, mas muitos falando que foi, outros não. Tá certo. Bom, vamos lá. Então, aguardando lá o Silvestre nos chamar na Neoquímica Arena, vai começar em instantes a coletiva do Dorival Júnior, pois não, Miriam? Mas é importante dizer, todos vocês disseram que no segundo tempo o Corinthians melhorou. Mas por que precisa melhorar? Só no segundo tempo? Só depois que toma o gol. Por que já não entra melhor no primeiro tempo, toma a iniciativa do jogo e faz o primeiro gol e faz o adversário correr atrás de você? O Corinthians toma o gol, melhor no segundo tempo porque tomou o gol. Quer dizer, então, todos os lances perigosos, lances de gol do Corinthians, nenhum o Memphis está presente. A gente vai discutir o Memphis, os números do Memphis Depay, que essa semana, inclusive, faltou a treinamentos. Bom, um recado importante para você, hein? Estamos em período de férias, né? Então, vamos lá, Silvestre, situação de momento na zona mista, você tem condição de ouvir rapidamente os colegas aí sobre o lance, a arbitragem interferiu de forma ruim, né? No caso, para o Corinthians, Silver? Vamos lá, eu mantenho minha opinião. Para mim, pênalti mandrake, pênalti ridículo, não é pênalti. Para mim, não. Vamos lá. O pessoal está se preparando para entrar ao vivo aqui ao meu lado. Claro. Zona mista terá hoje, acho que Bidu, é isso, né? Bidu e Kaká. Vamos lá. Apresente-se para o Mesa Redonda, meu colega da Band, e emita a sua opinião sobre o pênalti. Bora lá, Alexandre Silvestre, Lucas Herrera da TV Band, estamos junto, né? Compartilhando esse espaço maravilhoso da zona mista. Para mim não foi pênalti, inclusive eu estava lá em cima, bem próximo do lance. No primeiro momento eu falei pênalti, de longe, né? Aí quando você olha no telão, para mim não foi, não toca. O Kaká foi imprudente, com certeza, o Kaká foi imprudente no lance. Concordo contigo também. Mas não foi pênalti, isso aí não marcaria de jeito nenhum. Então, no momento que apareceu no telão, a torcida começou a reclamar, né? Pô, não foi pênalti, que não sei o quê. E realmente, para mim não foi, não marcaria. Obrigado, Herrero. Se concentra aí. Agora, da Band para Record, nome... Bruno Piscinato. E aí, Piscinato, tudo bem, cara? A gente tava debatendo aqui para você, sim, foi? Sempre tem aquela resenha depois do jogo. Cara, na hora que eu vi o lance ali, tempo real, achei que tinha sido. Mas quando você olha em câmera lenta, e ele foi pro VAR, né? Então, assim, isso que chama mais atenção. Na minha opinião, não. Assim, teve imprudência, o Kaká foi imprudente, acho que vale salientar isso. Mas não achei pênalti, cara. De verdade, achei que não. Muito obrigado. Tá? A opinião dos colegas aqui na zona... Aqui a zona mista do lado esquerdo é chique.
É a zona mista para quem tem direitos de transmissão. Então tem menos gente, né? Eu já fico mais apertadinho aqui desse lado aqui, ó. Eu sei disso. Tá certo, tá certo. Legal. Silvestre, então, tá mostrando esse clima, né? E aqui no Mesa Redonda, na TV Gazeta, não tem essa de Record, Globo, Bandeirantes, não. São todos colegas e é importante a opinião da crítica nesse momento, levando para você. Qual é o próximo lance aí que a gente tem, então, Fini? Vamos lá com o gol do Kaká? Nem tudo, né? Foi um dia de... Aliás, o Kaká veio para a zona mista. Vamos aguardar a palavra do Kaká. Deixa eu ver. Escanteio, Memphis bate escanteio. Bola. O goleiro ali teve alguma participação, a bola espirra, bate no zagueiro e volta para o Kaká. Fala pra gente, Paulinho, desse gol aí. São lances assim que de bola parada que algo acontece nesse time do Corinthians, porque bola rolando muito pouco. Quando o jogador fala que o time tem que reagir depois do 1-0, isso é muito ruim. Até porque, aí tá falando, não foi pênalti, mas, Coelho, o time do Bragantino foi melhor que o Corinthians. O Corinthians jogando em casa. No segundo tempo não foi, não. Não, eu tô falando primeiro tempo. Primeiro tempo não pode. Um time como o Corinthians, dentro de casa, iniciando um jogo, tem que dar bafo no time adversário. E isso nós não estamos mais vendo nessa equipe do Corinthians. Isso aí a equipe bem organizada, fica fechadinha, sai nos contragolpes. Não, o Bragantino jogou o início do jogo. Então isso é muito preocupante. O Dorival tem muita coisa para acertar nesse Corinthians. Depender de bola parada durante a competição, não vai longe, não. O Lucão aí teve alguma participação, ele interferiu ali, ele poderia ter feito algo diferente, o goleiro do Bragantino, Coelho? Uma bola rápida, né? Acho que não tinha que fazer muita coisa. Muito em cima dele, né? Ela é bem batida, né? Ela pega numa situação ali onde o goleiro não consegue sair. É muito rápida a bola. E aí ele vem fechando, porque ela vem ali quase no primeiro pau mesmo, né? E ele vem no contrapé dele, não tem muito o que fazer, não. Não, e até porque o Lucão tem que fechar o primeiro. Exatamente, porque ela é rápida, ela é batida rápida. Exatamente. Mas se ela entra no primeiro pau ali, é a falha dele. Ô Miller, o gol do Corinthians, né? O Coelho e o Paulo entendem que o Lucão nada podia fazer. E sobre essa observação do Paulo. O Corinthians teve aí 15 dias de férias, ou 17 de férias, mais 15 dias de treinamento. E demonstrou, me parece, que muito pouco, se esperava mais. Muita bola parada, Miller. Exatamente. Até porque os principais jogadores, com exceção do Yuri, jogaram, né? Memphis, o Garro, que é o articulador, deu um bonito passe para o Romero, bem verdade. Foi o time titular. Exatamente, acaba perdendo o gol. Então acho que a gente também, como disse o jogador, não tem que se esquecer que o Bragantino, ele está em cima da tabela. Sim. O Bragantino está numa dinâmica, regularidade boa. É o mesmo time de 2 anos atrás, praticamente, né? Só que o novo treinador que veio do Cruzeiro, ele ajeitou o time do Bragantino. Não é à toa que o Bragantino está lá em cima. Terceiro lugar. Exatamente. Então, acredito que o Bragantino, ele não jogou bem tanto quanto o primeiro tempo. Porém, ele foi mais eficiente que o Corinthians. O Corinthians teve chance no segundo tempo de empatar e até virar. Mas o Bragantino, como está numa fase melhor que a do Corinthians, acabou fazendo o segundo gol nos acréscimos, numa batida de escanteio. Ô Coelho, você como técnico e também como ex-atleta, uma intertemporada, porque já tivemos as férias no início do ano, depois tivemos pré-temporada, aí começa a temporada, interrompe para o Mundial, jogadores saem de férias por 2 semanas e tem mais quase 2 semanas de treinamento. A volta, ela é mais complicada? Se é que você está me entendendo, ou não? Tinha que realmente voltar com mais tranquilidade, apresentar um futebol melhor, porque teve tempo para treinar, mas aí, daqui a pouco alguém vai falar, mas está assim, o tal do ritmo de jogo. Isso existe, não existe? Como é que é? É o seguinte, é bom ter, e é melhor para treinar. Principalmente com 2 semanas ou 2 semanas e meia, quase 3 semanas. Foi bom para o Bragantino, conheço bem o Seabra foi meu auxiliar no Corinthians. Conheço muito bem o trabalho do Seabra. Então, você repara bem o início do jogo, como funciona a situação. O Corinthians traz um Lozano de antes do antigo treinador, porque os jogadores encaixam melhor nessa formação. Só que não tem tanto volume de jogo no início. O início do Corinthians ele é meio apático. Podia ser mais agressivo, principalmente pegando o time na pressão lá em cima, pegando o Bragantino no tiro de meta, estando um pouco mais... Porque joga no Lozano, que é mais fácil de fazer. Não, e até porque você tem 3, você tem o Ranieri e o Carrijo se limitou a ficar ali muito na parte defensiva. A pressão, direita, né? A pressão você deixa Romero e Memphis pegando, Garro por dentro, e você tem os outros 3 aqui apoiando, empurrando o time. E aí tem essa situação que vem das férias, tem um tempo para treinar,
Eu acho que o Dorival pensou uma coisa e o time do Bragantino vem numa situação que dificultou muito a situação do Corinthians nisso. O Seabra é muito inteligente, como ele percebe que o Corinthians vem, ele monta um time para parar o Corinthians numa situação de pressão, onde são jogadores que não fazem a pressão da maneira certa que tem que fazer. São jogadores com bola. Eles não vão pressionar muito sem a bola. E isso faz com que o primeiro tempo fique como? Equilibrado. Ficou muito equilibrado. O Bragantino acha um gol. Depois o Dorival conserta no segundo tempo, fica mais agressivo. Quando eu falo que tem mais agressividade, taticamente Isso porque falando. o Bragantino também recua a sua marcação. Que é natural, Que é exatamente. natural, recua E aí sua na arena, marcação. as coisas precisam funcionar na arena de qualquer maneira. E aí o Corinthians tem a situação. Mas para mim, como treinador hoje, eu prefiro realmente um tempo para treinar, para fazer com que as coisas sejam mais claras para o jogador, aquilo que eu quero dentro de campo, entendeu? E no primeiro tempo eu não percebi muito isso pelo Corinthians. No segundo tempo já deu para perceber que teve um pouco mais de agressividade. Agora, Isso Coelho, ajuda. a gente não pode Você deixar. faria agora, depois dessa bobagem que a gente viu do Kaká, você tiraria o Kaká, colocaria outro jogador no lugar? Chico, O que você falaria pro Kaká? o sistema defensivo ele precisa de jogo. Ele precisa de Entrosamento, de entrosamento, de ritmo. É um sistema muito complicado para você ficar trocando. Não pode ficar trocando. Porque o Corinthians tem um centro de campo muito confiável. Né? E a linha de 4 ela precisa ser jogada. Tem que dar jogo, tem que dar ritmo, tem que dar confiança para eles. E consertar as falhas individuais. E o Corinthians vai ter que dar confiança. Meio de semana o Ceará, lá na belíssima Fortaleza, no Castelão, calor. Aqueles malucos, sai do frio aqui pro calor. É difícil de jogar. Vai pegar um caldeirão lá em Fortaleza, fora de casa, né? E depois vai pegar o São Paulo, no Morumbi. Então, olha só, e é óbvio, os resultados acabam virando em direção, a metralhadora vira em direção ao treinador, ele é o comandante. Mas a gente já mostrou o gol que o Romero perdeu, um dos gols que o Romero perdeu. E depois Cruzeiro. Né? Depois Cruzeiro. Que é o líder, né? Tá? Olha só, a sequência, a gente vai passar toda a sequência até chegar ao Palmeiras. Mas dentro de campo não pode colocar só na conta do Dorival, tem que colocar na conta dos jogadores. Pô. O Romero, a gente mostrou há pouco aqui Então, um lance. Rafa, isso que eu ia falar. Eu queria falar só isso rapidinho, porque a gente percebe nesse time do Corinthians como faz falta o Yuri Alberto. Não que ele seja o Ronaldo Fenômeno, mas o Yuri Alberto, quando está em campo, ele dá mais cara para o time do Corinthians. Posso te interromper, mas só para perguntar para o Silvestre? Quando volta? Quando volta o Yuri Alberto? Porque essa é a pergunta. Tá chegando gente em instantes. Se o Silvestre puder só... Ele tem condição de só falar pra gente aqui ou ainda não? Silvestre, Alexandre Silvestre, só para passar, atualizar a informação quando o Yuri Alberto volta. Porque tá fazendo muita falta, Silvestre. Volta antes do tempo, mas que tempo é esse? Não sabemos. A expectativa é que ele esteja 0 bala para o jogo do dia 30, final do mês, contra o Palmeiras. Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final. O Yuri ainda está na fase de transição, se recuperando, aparentemente já está beleza, treinando com bola, normalmente, mas ele não participa das atividades, quer dizer, normalmente entre aspas, né? Ele ainda não participa das atividades táticas, técnicas, ele treina no campo com bola, mas não tem prazo para retornar. O Yuri costuma ser Highlander na questão física. Então ele deve voltar antes do previsto internamente, mas o médico do Corinthians não fala qual é a previsão. Bom, tá certo. Então tá aí informação importante, quente aqui no Mesa Redonda, o Yuri Alberto. O Bragantino abriu o placar com um pênalti polêmico. Kaká levantou a perna para interceptar a bola dominada por Vinicinho dentro da área, mas tocou no atacante e depois atirou, evitando o contato maior. O árbitro Bruno Arleu inicialmente não marcou nada, mas ao ser chamado pelo VAR para analisar o lance, assinalou o pênalti. Jogadores do Corinthians e o técnico Dorival Júnior se revoltaram com a marcação. Depois de o Bragantino abrir o placar, o Corinthians passou a chegar com mais perigo. Foi a partir daí que o goleiro Lucão passou a ser o fiador da vitória. Foram 3 boas defesas nos minutos finais do primeiro tempo. Na segunda etapa, quando o jogo estava empatado, o goleiro evitou a virada em lances de Memphis e principalmente de Romero. O Corinthians começou melhor em um primeiro tempo muito faltoso, pressionando a saída de bola do Bragantino. O Timão conseguiu ter o controle da partida, mas sem oferecer muito perigo.
O Bragantino abriu o placar com o Eduardo Sacha, convertendo um pênalti polêmico marcado por Bruno Arleu, depois da intervenção do VAR. Aos 25 minutos, Kaká levantou a perna para interceptar a bola, dominada por Vinicinho dentro da área, mas tocou no atacante e depois atirou, evitando o contato maior. Daí em diante, o Corinthians voltou a ser dominante e chegou com mais perigo. Aos 43, Romero recebeu uma bola longa de Hugo Souza e bateu truncada de frente para o gol. Depois, 2 minutos depois, Kaká subiu mais do que a zaga do Bragantino e obrigou o Luizão a fazer ótima defesa. O goleiro voltou a brilhar quando Martínez chutou forte da esquerda, em mais uma ótima chance de o Corinthians empatar. O primeiro tempo terminou em confusão com os jogadores dos dois times, que saíram do gramado discutindo por causa de um lance envolvendo Gustavo Henrique. O zagueiro do Timão ficou alguns minutos no chão, alegando ter sido atingido por um tapa de Guzmán Rodrigues. Depois da confusão, no fim da primeira etapa, os dois times voltaram pilhados para o segundo tempo. O Corinthians se lançou ainda mais no ataque e passou a criar boas chances. O gol de empate saiu logo aos 7 minutos, em cobrança de escanteio de Memphis. Gustavo Henrique cabeceou e Santana tirou em cima da linha, mas a bola sobrou para Kaká, de cabeça, tocar para as redes. O Timão teve oportunidades de virar o placar, mas parou em Lucão. O goleiro do Bragantino defendeu cobrança de falta de Memphis aos 19 minutos e chute de Romero cara a cara aos 31. Garro, em outra chance desperdiçada, acertou a bola no travessão. Em um fim de jogo tenso, com faltas, cartões e empurrões, o Bragantino conseguiu a vitória no último lance. John cobrou escanteio da direita e a bola passou por toda a área. Em novo cruzamento da esquerda, pelos pés de Ramírez, Pedro Henrique bateu para o gol. A bola bateu na trave e ficou viva na área. Thiago Borbas aproveitou o bate e rebate e mandou para a rede. Depois da derrota em casa, o Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira, às 19h30, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza.